algumas reações precisam ser aceleradas para que a gente obtenha o melhor rendimento do produto desejado. É isso que acontece nas indústrias, por exemplo, ou até mesmo, né, quando o airbag estourar. Tá? A gente precisa de uma reação muito rápida. Em outros momentos a gente precisa acelerar muitas reações. Por exemplo, o alimento você coloca ele na geladeira para que ele demore mais para estragar. Essas situações de velocidade das reações é o que a gente vai estudar hoje. Então, roda a vinheta. Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Rafael, professor de Química, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cinética química. Então, basicamente, cinética química é o estudo da velocidade das reações. Claro que a gente vai estudar bastante coisa nessas próximas aulas sobre essa velocidade, certo? Basicamente é o seguinte, né? Numa reação química, é claro, a gente tem reagentes formando os produtos, tudo bem? Então aqui eu coloquei uma reação qualquer, no caso a formação do NH3, então a gente tem N2, gás nitrogênio, reagindo com gás hidrogênio, formando gás amônia, certo? O NH3 já está balanceado, então a gente tem as proporções estequiométricas corretas aqui, e a gente consegue perceber o seguinte, então os meus reagentes numa reação, eles serão consumidos. Conforme eles vão sendo consumidos, a gente vai formando, ou seja, produzindo os produtos. Tá? Então vou colocar aqui, ó, consumidos, produção. Então a gente vai tendo aí, né, uma reação na qual a gente forma o nosso produto. Essa reação ela pode, né, ser rápida, lenta. Isso é muito importante para a indústria química, por exemplo. Né? Então, se você tem uma indústria e você quer obter o produto de uma maneira mais rápida, você precisa acelerar as suas reações químicas para obter esse produto de uma maneira mais rápida. Mas em outros momentos, esta velocidade sendo alta é um prejuízo. Por exemplo, os seus alimentos, né, você coloca ele na geladeira. Então a geladeira tem a função de retardar algumas reações, consequentemente seu alimento vai durar um pouco mais de tempo. Tá? Outras reações necessitam ser extremamente rápidas. Por exemplo, né, o airbag, quando ele estoura, então num acidente, a reação é extremamente rápida, libera um gás e esse gás acaba inflando aquele saco do airbag. Tudo bem? Então isso é extremamente importante, é um assunto muito legal que a gente vai começar agora. Bom, o que eu consigo perceber aqui? Que eu posso determinar então essas velocidades, tá? E a gente vai analisar o seguinte aqui. Inicialmente você, antes de começar a reação, óbvio que você vai ter reagentes, tá? Então aqui eu fiz um gráfico, concentração pelo tempo, lembrando que concentração molar, mol por litro, tá? Um jeito bem simples de a gente calcular essa concentração. Então a gente vai ter aqui o máximo de reagente. Vou colocar o reagente de azul. Tá? Isso num tempo zero. E é claro, produto eu não tenho, então eu não tenho absolutamente nada de produto. Tudo bem? Conforme o tempo vai passando, a reação se inicia, N2 se encontra com H2 nas quantidades corretas e aí, portanto, ocorre a formação do meu produto. Nesse momento, pensa só comigo. Conforme o tempo vai passando, a reação vai acontecendo, a quantidade de reagente vai diminuindo. Por quê? Porque os reagentes vão ser consumidos. Consequentemente, começa a aparecer aí o meu produto, né? Então a quantidade de produto vai aumentando. Então a gente pode perceber que esta reação ela vai acontecer da seguinte forma. Reagente está no máximo. Conforme ele vai sendo consumido para formar o meu produto, a quantidade vai diminuindo. Até acabar todo o seu reagente, óbvio, e aí, portanto, encerra-se a reação. Se eu olhar agora em relação ao meu produto, você não tem absolutamente nada no primeiro momento, mas conforme a reação vai acontecendo, o seu produto vai aumentando até você chegar ali no máximo possível, que foi quando acabou o seu reagente. Então, o gráfico aqui, né, em relação às concentrações durante o tempo, segue mais ou menos esse padrão. Então a gente tem reagentes e produtos. A ideia aqui é que reagente vai sendo consumido, produto vai sendo formado, tudo bem? Então,
Uma coisa que a gente consegue fazer é calcular a velocidade média dessa reação em determinados intervalos. Ah, todos os intervalos então têm a mesma velocidade da reação? Não. Por isso que a gente vai calcular essa velocidade. Pensa só, lá na física você estuda também velocidade média, certo? Então se você sai da sua casa até o colégio, por exemplo, e demora 1 hora, tá? E a distância é de 80 quilômetros, tá? Então é longe pra caramba, né, essa escola aí. Vamos supor que a sua velocidade média é 80 quilômetros por hora, né, já que você demorou 1 hora. Mas isso não quer dizer que todos os trechos até chegar na sua escola você realmente, né, viajou a 80 quilômetros. Tá? Isso é um cálculo médio. Então se a gente fosse pegar intervalos diferentes, de repente tem um primeiro intervalo ali dos primeiros 10 minutos, você andou a 100 por hora, no segundo intervalo, entre 10 e 20 minutos, talvez você andou a 40 por hora, depois você deu uma acelerada, enfim. Então isso pode variar durante a reação também se a gente trazer essa ideia para cá. Então por isso que a gente vai calcular a velocidade média. Então o que seria o cálculo da velocidade média? Muito simples. Como a gente está falando aqui de reação, reagentes e produtos, a gente vai falar bastante de concentração. Então eu posso calcular a velocidade média da seguinte forma. Velocidade média é a variação da concentração. A concentração aqui pode ser tanto de reagente ou produto, tá? Então você pode aqui calcular a concentração do reagente ou produto. Por quê? Porque você pode calcular a velocidade média tanto de produção do seu produto, quanto a velocidade média de consumo de algum reagente, tá? Então ficaria basicamente assim, velocidade média é igual à variação da concentração de um reagente ou de um produto, tá bom? Dividido pelo intervalo de tempo, ou seja, variação do tempo aqui. Lembrando que o delta simboliza essa variação na matemática, então é sempre algo final menos algo inicial. Então você vai ter um dado, como a gente vai ver na sequência, e aí você vai ter então, né, você vai conseguir saber esta variação da concentração do seu produto reagente e a variação do tempo, ou seja, um intervalo. Uma coisa que eu gosto de fazer aqui é colocar isso em módulo. Por que em módulo? Porque se eu estiver analisando, né, o meu reagente, se é algo final menos algo inicial, reagente sempre vai ser consumido. Então algo final sempre vai ser menor do que o inicial. Consequentemente a minha conta vai ficar negativa. E aí você vai pensar, poxa, está errado. Porque velocidade negativa não faz sentido. Por isso que a gente coloca isso em módulo. Se você não quiser usar o módulo, alguns livros não trazem o módulo, tá? Você só vai ter a informação então que o negativo é o cálculo da velocidade média de consumo. Mas lembrando, se você for traduzir isso em velocidade, sempre vai ser positiva, óbvio. Tá bom? Tudo bem, gente? Então a gente vai fazer esse cálculo na sequência. Próximo slide. Próximo quadro com exemplo. Falou! Vamos para o exemplo. Aqui no caso eu coloquei a reação inversa daquela primeira. Então NH3 vai se decompor em N2 e H2. Tá? Já que esta reação, na verdade, ela se dá nos dois sentidos. A gente vai estudar reações, equilíbrio químico, na verdade, mais à frente, tá? Mas aqui eu posso encarar essa reação dessa forma. Então eu coloquei aqui uma tabela para vocês, onde eu tenho tempo e a concentração de NH3. Tempo dado em horas. Então, conforme o tempo vai passando, a reação vai acontecendo, repare, de 0 a 1 hora. Então a gente tem aí um consumo de NH3 conforme o tempo vai passando. 2 horas eu vou ter 2 mols, né? Após 3 horas 1 mol, então reparem que a concentração do meu NH3 vai diminuindo, que me mostra que ele está sendo consumido. Como é que eu vou calcular então a velocidade em alguns intervalos? Então eu coloquei aqui, né, velocidade média, variação da concentração, no caso vai ser do NH3, dividido pela variação do tempo, tá? E aí eu coloquei os intervalos, então a gente pode calcular o intervalo que você quiser ou que o exercício te pedir. Tá bom? Então eu coloquei aqui, ó, calcular a velocidade média nos intervalos de 0 a 1 hora, de 1 a 2 horas, de 2 a 3 horas. Tá bom? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é jogar na fórmula. Muito fácil. Então vamos lá. Velocidade média é igual variação da concentração de NH3 dividido pela variação do tempo. Bom, a gente já tem essa informação.
Então, variação da concentração no intervalo de 0 e 1 hora. Então, a gente vai pegar esse primeiro intervalo. Reparem que a concentração após 1 hora, né, no tempo 1 hora, é 4 mol por litro. Então, a gente tem aqui que a variação é 4 mol por litro menos inicial, que é 8 mol por litro. Reparem que eu vou colocar isso aqui em módulo, só para não ficar aí o valor negativo, tá? Dividido pela variação do tempo, que é o intervalo. Então é 0 e 1 hora, então a gente tem tempo final, 1 hora, menos tempo inicial, que é 0. Então temos aqui, ó, 1 menos 0. Reparem que, no final das contas, a gente vai ter, então, 4 menos 8, seria menos 4, não é? Então, como está em módulo, sai como 4. Dividido 1 menos 0, 1 hora. Velocidade média, portanto, vai ser 4, a unidade é mol por litro, dividido por 1, né? Vai dar 4 mesmo. 4 mol por litro hora, certo? Então essa é a velocidade média de consumo do NH3 nesse primeiro intervalo, tudo bem? Vamos para o segundo intervalo agora de 1 hora até 2 horas, nesse intervalo aqui. Então reparem que eu vou ter velocidade média é igual variação na concentração, então final 2 mol por litro menos inicial 4 mol por litro. Então a gente tem aqui, ó, 2 mol por litro menos 4 mol por litro, dividido pela variação do tempo. De novo, final 2 horas, menos inicial 1 hora, 2 menos 1, 1. Já está fácil a continha aqui. 2 menos 4 vai dar menos 2, como está em módulo, sai como 2 mol por litro hora. Tudo bem? Lembrando da unidade aqui é hora, tá bom? Pode ser outra unidade? Claro que pode ser minuto, né? Tanto segundos, enfim, vai depender da reação. Reparem que já deu um valor diferente. No primeiro momento, primeira 1 hora da reação, a velocidade foi maior do que de 1 a 2 horas, tá bom? Isso a gente vai discutir já já. Agora de 2 a 3 horas, então a gente vai ter esse intervalo de 2 a 3 horas. Reparem que a concentração final é 1 mol por litro, menos a inicial, 2 mol por litro. A gente sempre pega do intervalo, tá? Intervalo que ele pediu. Então a gente tem concentração final, 1 mol por litro, menos concentração inicial desse intervalo, 2 mol por litro. Tudo isso dividido pela variação do tempo, 3 horas menos 2 horas, 3 menos 2, 1. Então, 1 menos 2, 1. No caso, daria menos 1, como está em módulo, sai como 1. Dividido por 1, deu 1 mol por litro hora. Reparem que também diminuiu a velocidade conforme a gente foi mudando aqui, né? Reparem que a velocidade foi caindo. Por que isso? Tá? Pensa o seguinte, né? Questão de probabilidade. Próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas pensa só, para que NH3 se decomponha em N2 e H2, é necessário a gente ter uma certa quantidade aí de pelo menos 2 moléculas de NH3. Elas vão precisar se chocar, vão precisar formar o complexo ativado e tudo mais, e aí se decompor em N2 e H2, certo? Conforme o tempo vai passando, a quantidade de NH3 vai diminuindo no seu frasco reacional. Então a probabilidade dessas moléculas se encontrarem e, portanto, formar um novo produto vai caindo também. Por isso que a velocidade vai diminuindo nos intervalos, tá? Então isso a gente pode observar, claro, que foi uma análise de consumo do NH3. Poderia pedir para calcular a velocidade média de produção de N2 ou de H2? Claro! Ah, mas como é que eu vou saber o valor aqui se eu não tenho? Preste atenção. O que você sabe? A proporção é 2 mols, ó. 2 mols de NH3 se decompõe em 1 mol de N2 e 3 mol de H2. Tudo bem? Então vamos fazer uma análise bem rápida aqui, tá? Daqui para cá, no primeiro intervalo, quanto que você consumiu de NH3? Você não consumiu 4 mols? Então vou colocar aqui, ó, menos 4. Tá bom? Você consumiu 4 mols. Então vamos analisar. No primeiro momento, na primeira 1 hora,
você gastou 4 mols desse cara. Se você tivesse gastado 2 mols, quanto que você teria formado de cada um? 1 mol de N2, 3 mols de H2. Se você gastou 4, você formou então o dobro. 2 mols desse cara, sempre mantendo a proporção. A proporção aqui é 2 para 1 para 3, então mantenha isso. Reparem que de 2 para 4 você dobra a quantidade. Consequentemente, a formação do meu produto também vai ser o dobro. Então aqui vai ser 2 mols e aqui vai ser 6 mols. Certo? Olha agora, reparem só. No outro momento, né, daqui para cá, de 4 para 2, você consumiu 2 mols. Então, conforme o tempo vai passando, então vamos colocar aqui, ó, né? Vamos colocar no tempo zero. Vamos só apagar isso aqui e vamos melhorar. Vamos melhorar isso aqui em relação à quantidade, tá bom? Então, ó, no tempo zero, então você vai ter quanto desse cara? 8 mols desse cara, 8 mol por litro, concentração, nada desse e nada desse. Tempo zero, tá? Depois, tempo 1 hora. Então, tempo 1 hora, a concentração de NH3 caiu para 4 mol por litro. Então, repare que nesse momento aqui você consumiu 4 mols. De novo, se eu consumir 4 mols, quanto que eu formei? De N2, a metade. Se eu consumir 2, eu formo 1. Se eu consumir 4, eu formo 2. Então, 2 mol por litro aqui desse cara. E, no caso do H2, consumi 2, formei 3, consumi 4, formei 6. Então, ó, reparem que as quantidades no tempo 1 hora, tá? No tempo aqui 1 hora, é 4 mol por litro para o NH3. Vamos colocar isso aqui em colchetes? Acho que fica mais fácil colocar a unidade, tá? E 2 mol por litro de NH2 e 6 mol por litro de H2. Reparem que no segundo intervalo de tempo, de 1 a 2 horas, você consumiu mais 2 mols de NH3. Se você consumiu 2, de 4 partiu para 2 mol por litro desse cara. Então aqui nesse momento você consumiu 2 mols. Se você consumiu 2 mols, reparem que se você consumir 2, você forma 1. Então você aumenta 1 mol, certo? Então de 2 vai para 3 mols de N2. Reparem que consumir 2, formo 3 de H2. Você já tem 6 com mais 3 formado. Você parte para 9 mol por litro de H2. Então, tem como você descobrir a quantidade do seu produto formado? Claro que tem. Basta você verificar quanto que você gastou em cada intervalo e olhar na sua equação, sempre seguindo aí, né, o coeficiente estequiométrico, as proporções corretas. Tudo bem, galera? Então, próxima aula a gente fala sobre teoria das colisões. Grande abraço, valeu!